Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje, vamos fazer a leitura da terceira parte do 7º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por tê-las ocultado aos doutos e aos prudentes, que na aparência são mais aptos a compreendê-las. É preciso entender que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de sua sabedoria mundana, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, pois na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e humildes que se prostram diante dele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns descrentes se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. A razão está em que os espíritos cuidam preferencialmente dos que procuram a luz, de boa vontade e com humildade, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses, Deus não quer abrir os olhos à força, já que lhes agradam tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que quem lhes fere o orgulho é a divindade e não o acaso. Para vencer a descrença, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que cabe decidir-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer, se quer me convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, que os incrédulos não se espantem de que nem Deus e nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se submetam às suas exigências. Perguntem a si mesmos o que diriam se o último de seus servidores ousasse lhes recomendar fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Bondosamente, escuta os que se dirigem a ele humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Poderão perguntar: Deus não poderia tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações claras, diante das quais os mais teimosos ateus se inclinassem? É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito eles teriam, e ao demais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem a consciência madura para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes fecha a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes a causa do mal seja destruída. Daí vem que, sendo um médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, pois sabe que cedo ou tarde os olhos deles se abrirão. Porém, ele quer que isso se dê de ação própria, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir perdão a Deus, iguais filhos pródigos. Encerramos aqui a terceira parte do capítulo. Gostou da passagem?
Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.